Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, hoje existe o pré-tribulacionismo. A tribulação é um período em que a igreja passa nos últimos dias, mas a partir do século 16, 17, surgiram os pré-tribulacionistas. Eles não existiam, não é? Essa palavra, inclusive, não existia. Todo mundo era pós, porém sem consciência de que eram pós. Aí, Margaret MacDonald teve um sonho de que a igreja era tirada antes da tribulação, e esse sonho anulou toda a Bíblia, não é isso? É aquilo que a gente chama a revelação que anula a profecia, ou que anula a palavra. O texto, por exemplo, que nós lemos aqui, como é dito, Paulo ele havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus estava vindo, eles entenderam que seria naqueles dias mesmo, correram, acho que até vendendo bens, né? Então ele escreveu a segunda carta dizendo o seguinte, no verso 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Quero fazer aqui um parêntese na palavra apostasia. Então, as pessoas vão pavimentando um caminho para poder justificar a sua crença. A palavra apostasia é afastar-se, distanciar-se, desviar-se. O que foi para poder justificar a fé pré-tribulacionista? O que eles criaram? Criaram agora que a palavra apostasia é rápido. É o chamado rápido, né? O arrebatamento. Então, afastar-se, é porque a igreja vai afastar-se da terra. Gente, isso beira o absurdo. Isso é uma mente muito, muito adubada para poder pensar assim. A palavra apostasia, ela é desvio da fé, afastamento da fé. É quando se deixa o centro da fé e o troca por outra coisa. Mas como a situação aqui do versículo ela está dessa forma, eles vão criando argumentos para enganar, não é isso? Infelizmente, para enganar. Há outros que dizem assim, não, Paulo estava escrevendo há 2000 anos atrás, então ele não podia falar conosco. Gente, misericórdia. Paulo estava deixando palavras que seriam lidas hoje. Ele não podia confundir a igreja de Tessalônica e nem confundir a igreja dos nossos dias.
Ele não podia dizer para a igreja dos nossos dias que não, que a igreja seria tirada e depois o anticristo se manifestaria. Ele jamais disse isso. O que nós estamos estudando aqui é Bíblia, palavra de Deus. Nós não estamos estudando aqui interpretação, ou pessoas que colocam uma palavra com outro sentido, né, como é o caso da palavra apostasia. É o caso do verso 7 do mesmo capítulo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, não é? Então, você pega hoje, por exemplo, em vários países onde o socialismo está assumindo, estão tirando o nome de pais e mães, estão colocando genitor 1, genitor 2, o nome de Deus está sendo tirado das escolas. Os Estados Unidos tinham um ensino criacionista voltado para a Bíblia. Hoje, ele é um ensino totalmente oposto e deturpado, ele é agora evolucionista, não é? Então, quem está sendo tirado do meio? O divino. Aí o pessoal pega esse versículo e diz assim, não, esse tirado do meio é levado para o céu. Quem disse que foi levado para o céu? Interpretação. Ele foi tirado do meio. Ele não é mais o centro. Ele vai sendo colocado no canto, ele vai sendo colocado às margens, esquecido. Então as pessoas começam a fazer a interpretação, então foi tirado do meio e foi levado para o céu. Não, gente, calma. Se atenha ao texto bíblico, por favor. Em 1 aos Tessalonicenses, voltando aqui um livro, capítulo 4, verso 16. Vamos tentar focar de novo. O que diz Foucault? Verso 16, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, me apareceram com a história de trombeta de Deus e trombeta de anjo. Diz que a igreja vai ser arrebatada na trombeta de Deus e que existe a trombeta de anjo. Gente, o anjo toca a trombeta para quem? Para o Senhor. Agora, sendo Deus ou sendo anjo que tocar a trombeta, a ressurreição dos santos, ela só se dá na 7ª trombeta. Não tem ressurreição dos santos antes, não é? Apocalipse 11, verso 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Isso aqui é na 7ª trombeta, capítulo 11, verso 18 de Apocalipse. Não acontece antes da 7ª trombeta, sendo anjo ou sendo Deus quem tocou, não acontece. E isso ainda fica ainda mais direcionado, esse assunto, quando você lê Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. No grego está mistérios de Deus. Que mistérios são esses, irmãos? Ora, a ressurreição dos santos, a restauração nos dias da voz do 7º anjo. Mas Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ele disse que é na última trombeta, a última é 7ª, não tem trombeta intermediária. Aí você vem para Mateus capítulo 24, verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Ora, para juntar os escolhidos tem que haver arrebatamento, e para haver arrebatamento tem que haver ressurreição. Desde os 4 ventos, aí me parece, os doutores sábios dizem o seguinte, não, que Mateus 24 não é para a igreja, é para os judeus. Como, rapaz? Como?
Se para haver ajuntamento aqui dos escolhidos, tem que haver arrebatamento, tem que haver ressurreição. E a ressurreição só se dá no último dia, na última trombeta. Aí as pessoas vão dando jeito e vão torcendo, porque é isso que elas sabem fazer. Elas torcem, não é? Para justificarem uma ideia que surgiu com Margaret MacDonald no século XVII. Mas aí me surge o sabichão que diz, não, a ressurreição são várias ressurreições. Você pode ver que ressuscitou Jesus, depois ressuscitou os discípulos, as primícias, depois vão ressuscitar um pessoal no início da tribulação e outros no final da tribulação. Mentira. A palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, sobre a ressurreição, diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ora, os que são de Cristo vão ressuscitar na vinda dele. Não é em uma das vindas. Aqui está falando na vinda como única. Porque se dissesse assim, olha, depois os que são de Cristo em suas vindas, como alguns dizem que ele surge no ar primeiro ocultamente e depois ele surge visivelmente para o mundo todo, colocando a vinda de Cristo em duas etapas, aqui diria suas vindas, né? Mas a palavra diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda única. Aqui está no plural, porque ele vem uma vez só. Aí eu volto no versículo que aperta o pré-tribulacionista grandemente. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ora, se eles foram mortos pela besta e ressuscitaram durante a tribulação, correto? Aqui não é fazendo jogo não, viu, irmãos? E nem tentando tampar sol com a peneira, não. Aqui é a palavra. Foram mortos durante a tribulação. Se foram mortos durante a tribulação e ressuscitaram e reinaram com Cristo, a ressurreição, mais uma vez, se deu no fim da tribulação, na 7ª trombeta, e não na primeira, na segunda, na intermediária. Não existe ressurreição intermediária, não. Pelo menos biblicamente, não. Pode que Deus venha e mude tudo, né? Ele diga o seguinte, olha, eu vou mudar a minha palavra, eu falei que seria assim, mas não vai ser assim mais, eu vou arrebatar o povo, é antes da tribulação mesmo, a palavra vai ficar aí sem ser cumprida, porque eu disse que haveria aqueles que morreriam na tribulação e que ressuscitariam no final dela, mas eu fiquei com dó de vocês, embora não tive dó da igreja primitiva, deixei ela morrer queimada no fogo, deixei ela morrer de sede, de frio, de aflição, mas de vocês eu fiquei com dó porque vocês são muito especiais, são uma gente muito fina, né? Vestem roupas muito chiques, então vocês não merecem passar pelo que passou a primeira igreja. Então, só lembrando, gente, esse argumento de trombeta de Deus, trombeta de anjo, me perdoa a expressão, mas é uma furada tão grande e um tiro no pé tão grande, como também a expressão que apostasia é arrebatamento, também é outro tiraço no pé, parece que atirou no dedão e saiu lá no calcanhar. Eu vou ter que fazer outro material porque eu não consigo gravar além dos 15 minutos, mas, olha, eu vejo
Vejo muita incoerência, viu, irmãos? Incoerência demais. E quem estuda a Bíblia, uma hora ele chega nisso, que é o pós, né? Por isso que chama pós. Ele passou por várias etapas do curso, não é isso? E agora está fazendo pós. Então, mas a igreja já era pós antes de Margaret MacDonald, no século XVII. Um abraço, Deus nos abençoe. Vai ter a próxima etapa, viu?